Em meio à crise do coronavírus, o divórcio. Boeing anuncia o rompimento da parceria com a Embraer e a brasileira da aviação diz que vai recorrer à justiça. Queda no consumo e no preço. Quem já abastece percebeu que o combustível está mais barato nas bombas. A desvalorização é um reflexo da pandemia. Vida que floresce, mães que dão à luz durante a pandemia contam as expectativas e angústias para esse momento tão delicado. Médicos alertam para os cuidados que devem ser reforçados por causa do coronavírus. Solidariedade, escolas de Taubaté viram ponto de arrecadação de alimentos que serão doados para os impactados pela crise. E a tecnologia a favor da saúde, engenheiro desenvolve um curativo capaz de monitorar a temperatura de crianças em tratamento de câncer. Sábado, 25 de abril, o Band Cidade começa agora. Boa noite. Aquele que seria o maior negócio aeroespacial da história do Brasil teve um desfecho inesperado. Na manhã deste sábado, a Boeing anunciou que desistiu da compra da Embraer. A notícia chega em um momento crítico para a economia mundial por causa do coronavírus e também em tempos de cotação recorde do dólar no Brasil. A Embraer diz que vai recorrer à justiça. Depois de especulações circularem na mídia internacional, neste sábado a notícia se confirmou. A empresa norte-americana Boeing anunciou que decidiu cancelar a transação comercial com a Embraer. Neste vídeo enviado para os funcionários da empresa brasileira, o presidente da Embraer lamenta o fim da parceria. Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017. Como vocês sabem, a transação estava em andamento, aguardando a aprovação da Comissão Europeia. Entretanto, a Boeing optou por encerrar a parceria. O negócio, avaliado em 4 bilhões e 200 milhões de dólares, previa os seguintes termos. Na nova empresa de aviação comercial, a Boeing teria 80% de participação. Juntas, Embraer e Boeing criariam uma outra empresa para a venda do cargueiro militar C-390. Nessa joint venture, a Embraer teria 51% de participação. O acordo firmado entre as duas empresas havia determinado que o dia 24 de abril era a data limite para a rescisão. De acordo com a Boeing, a decisão de voltar atrás no processo foi tomada porque a Embraer não teria atendido algumas condições que ficaram estabelecidas anteriormente. A empresa norte-americana se posicionou por meio de nota, mas não citou quais condições não foram atendidas pela Embraer. Informou apenas que essas negociações não foram bem-sucedidas. O objetivo era resolver as pendências até a data de rescisão inicial, o que não aconteceu. Já a Embraer divulgou uma nota dizendo que cumpriu tudo o que havia sido firmado e que a Boeing rescindiu o acordo indevidamente. A empresa acredita que a Boeing adotou um padrão sistemático de atraso e violações repetidas ao MTA devido à falta de vontade em concluir a transação, sua condição financeira, ao 737 MAX e outros problemas comerciais e de reputação, diz o comunicado. A Embraer ainda informou que vai buscar as medidas cabíveis contra a empresa norte-americana pelos danos sofridos por causa da rescisão do acordo. O Sindicato dos Metalúrgicos, que ao longo de toda a negociação se posicionou contra o acordo, considera essa reviravolta uma vitória para os trabalhadores. Nós achamos que a Embraer é um patrimônio do povo brasileiro. O governo autoriza a entrega da Embraer para a Boeing e a gente vê que na primeira crise a Boeing vira as costas para a Embraer. Então, imagine se tivesse se consolidado essa transação comercial. A primeira crise que tivesse, o que a Boeing ia fazer? Ela ia fechar a fábrica dos Estados Unidos ou a fábrica no Brasil? Mesmo assim, o clima para os funcionários ainda é de apreensão. Por causa da pandemia de coronavírus, em São José dos Campos, a fábrica suspendeu os contratos da maior parte dos trabalhadores por até 3 meses, com redução nos salários. O Roberto é um dos poucos que permanece cumprindo a carga horária normal por ser bombeiro na empresa, mas ele está incerto sobre o futuro dele e dos outros 7.400 funcionários da planta. Essa crise econômica que já está acontecendo, o setor aeronáutico parado, a empresa
acabou gastando muito dinheiro com instalações em outras unidades, com transferências de trabalhadores, ou seja, a gente sabe que no final das contas, quem é que paga o boleto sempre é a classe trabalhadora. E a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a ACI, divulgou uma nota para manifestar apoio incondicional à Embraer. De acordo com a ACI, a rescisão resultará em prejuízos não só para a Embraer, como também para a sociedade. E é sobre esses prejuízos e o impacto na economia local e nacional que a gente vai falar agora, ao vivo, com o economista Edson Trajano, que gentilmente nos atende via internet. Boa noite, professor. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Débora. Boa noite, amigos da TV Band Vale. Professor, para quem está chegando agora e precisa entender o que está acontecendo, por que de uma hora para outra esse negócio foi desfeito, pegando Embraer de surpresa? Após o anúncio desse acordo, a Boeing já começou a enfrentar muitas dificuldades financeiras. Então, nós tivemos um grave problema com o 737 MAX, que deixou de voar. Isso representou um grande prejuízo para a empresa Boeing. E o coronavírus, acho que foi o ponto final nesse processo. Ou seja, o governo americano tem uma possibilidade de ajudar a empresa americana desde que essa empresa faça investimento na garantia de empregos nos Estados Unidos. Consequentemente, não é interesse da empresa, nesse momento de crise do setor aéreo, fazer investimento fora dos Estados Unidos, principalmente se contar com o apoio do governo americano nesse momento. Professor, e aí a primeira preocupação que vem nesse momento é com o emprego local, né? Só para fazer um retrospecto, nesse momento a Embraer, por conta do negócio, investiu, gastou dinheiro porque ampliou a unidade aqui na região, transferiu funcionários, né? Eles falam em recorrer. Que tipo de mecanismo eles podem adotar para tentar fazer com que a Boeing repare isso daí? A Embraer sofreu um grande prejuízo nesse processo porque tinha feito todo um planejamento pensando nessa parceria com a Boeing. Na realidade, a Boeing estava comprando grande parte da Embraer. Aí precisa ver o que está estabelecido no contrato nesse processo. Mas não há dúvida que há um grande prejuízo para a empresa brasileira, mas eu tenho certeza que essa empresa vai encontrar o seu caminho, já passou por muitas crises e vai continuar enfrentando problemas como esse, mas com certeza vai sair mais fortalecida, inclusive. E é interessante destacar que, mesmo com ou sem o fim do acordo, a Embraer passaria por dificuldade, porque todo o setor aéreo mundial está enfrentando muito problema. E, consequentemente, nessa situação, é essencial agora uma ajuda do governo brasileiro a essa empresa brasileira, como os americanos estão ajudando a empresa americana. Ou seja, procurar recursos, né, financiamentos, quem sabe o BNDES, isso pode ser garantia de manutenção de emprego ou nesse momento é tudo muito difícil de se afirmar, professor? É claro, isso vai ser fundamental para garantir os empregos da empresa Embraer. Nós temos que lembrar que essa é uma das empresas mais competitivas brasileiras, esperamos que ela continue uma empresa nacional. Ou seja, essa tentativa de ser vendida para o exterior nesse acordo com a Boeing já mostrou que poderia ser ineficiente. Agora, continuando como uma empresa brasileira, competitiva como ela sempre foi, e com um apoio maior do Estado brasileiro nesse momento de crise, os empregos no Vale do Paraíba estarão mais garantidos. Mas não há dúvida que a empresa terá que rever todo o processo de produção diante da situação do mercado, do setor de aeronave nesse momento. Ou seja, demissões vão ocorrer com ou sem a fusão com a Boeing. Esse é um processo muito claro em função da crise que o setor está atravessando. Agora, com a ajuda mais significativa do Estado brasileiro, principalmente via BNDES, essas demissões podem ter um volume bem menor. Muito obrigado, professor Edson Trajano, da Unital, por falar com a gente nessa noite e ajudar a entender melhor tudo isso que está acontecendo nesse momento, viu? Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. E quem abastece o carro já percebeu que o combustível está mais barato nas bombas. É resultado da queda do consumo pela quarentena.
Neste posto de combustíveis de São José dos Campos, o dia dos frentistas tem sido tranquilo até demais. Com menos gente saindo de casa por causa da pandemia de coronavírus, o movimento caiu 20% no último mês. Tem saído só para trabalho e supermercado, e abastecer só de vez em quando. Eu abastecia a base de R$100 por semana. Agora abastecendo R$100 ao mês. A redução da procura, aliada à guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita, que são as principais produtoras de petróleo no mundo, fez com que os preços dos combustíveis caíssem e isso já é percebido nas bombas. No acumulado do ano, o valor da gasolina no Brasil baixou 52,3% e o do diesel 38%. No mundo inteiro, né, tá acontecendo a mesma coisa. E aí está sobrando petróleo. Aí lei da oferta e da procura, então quando o produto está sobrando, o preço cai. O preço do etanol também está mais baixo por causa da pandemia de coronavírus, mas existem outros motivos. Um deles é a safra da cana-de-açúcar, que aumentou a oferta. O outro é que o produto concorre com a gasolina e se o preço dela cai, acaba acontecendo o mesmo com o álcool. Para o consumidor saber se vale mais a pena abastecer com álcool ou gasolina, o economista dá a dica de um cálculo simples, que é tiro certo. Pega o preço do álcool, divide pelo preço da gasolina. Se tiver abaixo de 0,70, compensa colocar o álcool. Agora, se tiver 0,70 ou acima de 0,70, compensa a gasolina. A Mariana sempre observa isso e nos postos onde ela abastece, o álcool tem sido mais vantajoso, mesmo com o carro consumindo mais. Na situação e no momento que nós estamos, né, o que a gente puder economizar é importante até mesmo para o veículo e tudo, né? A tendência, segundo especialistas, é que os preços se mantenham baixos enquanto durar a pandemia, o que é preocupante para os empresários do setor, mas nem tanto para os consumidores. Seria bom, né, que daí para frente ele começasse a cair cada vez mais, né? Nada de subir mais, porque a situação, com a situação da pandemia, a situação ainda vai agravar muito ainda. Então, quer dizer, se aumentar o preço, ainda a coisa fica mais feia ainda, porque tudo depende de transporte, depende de combustível, entendeu? Então é complicado o negócio. Com a volta da normalização, eu acredito que os preços vão retomar ao normal, né? Bom encher o tanque agora. Vamos ver imagens agora ao vivo de Caraguatatuba, trecho urbano da rodovia dos Tamoios, pouco movimento. Previsão do tempo para amanhã é de sol no litoral, máximas de 28 graus, mas tem que ficar em casa, nada de praia. Band Cidade volta em instantes, agora 7h01.